Deixai vir a mim as criancinhas. Mateus 19:14. Estas foram as palavras que disse Jesus a seus discípulos, quando estes afastavam e repeliam as crianças que para ele se dirigiam sorridentes. Jesus é o grande amigo das crianças e gosta da sua inocência. Por isso, durante os anos que passou na terra, queria que elas estivessem sempre a seu lado. Ele mesmo as procurava para as abraçar e abençoar. Desde aquele tempo, têm sido inúmeros os amiguinhos de Jesus e constituem mesmo uma verdadeira legião. Sabem mostrar-lhe que muito o amam, rezando, praticando boas obras e oferecendo-lhe sacrifícios. Tu também amas Jesus, não é mesmo? Mas para amá-lo como deves, precisas conhecê-lo. Nas aulas de catecismo, já começaste a conhecer Jesus e todas as coisas lindas e santas que a doutrina cristã ensina. Para que essas verdades divinas fiquem impressas em teu coração, ofereço-te, caro amigo, este livro, onde encontrarás belas, grandes e artísticas figuras. Repara bem nelas. Cada uma ilustra uma pergunta do catecismo. Estas perguntas, tu irás decorá-las e as maravilhosas figuras ajudar-te-ão a melhor compreender as verdades e delas nunca te esqueceres. Garanto que a infinita beleza da religião vai encantar-te. Sentirás alegria pensando que tua fé não é só atualmente professada por milhões de homens, mas que já o tem sido assim através dos séculos. Os mártires consagraram-na com seu sangue e foi ela a inspiradora dos feitos imortais de nossos antepassados. As verdades da nossa fé são deslumbrantes e possuem o poder de atrair e convencer as almas de boa vontade. Jesus é o único mestre que tem palavras de vida eterna. João 6,69. Principais verdades da religião cristã. Quem nos criou? Foi Deus que nos criou. Muitos anos antes do nascimento de teu pai, de teu avô e de todos os homens, e mesmo antes de se formar a terra onde vivemos, já Deus existia. Contempla o céu numa noite serena. Cintilam as estrelas. A lua parece uma barquinha de prata navegando no espaço. Olha depois o mar imenso, as montanhas cobertas de mata virgem, as florinhas dos campos, os passarinhos no ar, os peixes na água, os animais grandes e pequenos, o leão, o boi, o carneirinho. Em outros tempos, nada disto havia. Deus, por ser muito bom, quis dar a todos os seres que hoje existem um dom precioso, o dom
da existência. E Deus disse: faça-se tudo. E tudo foi feito. Tudo que vês, tanto as coisas grandes como as pequenas, saíram das onipotentes mãos de Deus. Depois de haver criado todos os seres visíveis, criou Deus o primeiro homem e a primeira mulher, que se chamaram Adão e Eva. Foram os nossos primeiros pais. Assim como Adão e Eva, agora também nós adoramos a Deus, nosso Criador, e damos-lhe graças por todos os dons que nos concedeu. Com muito empenho, entreguemo-nos ao estudo de todas as verdades de nossa religião, pensando que tal estudo está intimamente ligado a todos os progressos da inteligência. Bem-aventurado o homem que com prazer se aplica ao estudo da lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmo 1, versículo 2. Quem é Deus? Deus é o ser perfeitíssimo, Criador e Senhor do céu e da terra. O que quer dizer perfeitíssimo? Perfeitíssimo quer dizer que em Deus tudo é perfeição, sem defeito nem limites. Isto é, que Ele é poder, sabedoria e infinita bondade. Quando tu eras pequeno, não sabias andar nem falar. Agora já sabes muitas coisas bonitas. Crescerás ainda mais e serás grande e forte. Mas para isso, procura aperfeiçoar-te cada vez mais. Deus, porém, não pode crescer mais, nem ser mais perfeito, porque Ele assim é e sempre o foi desde toda a eternidade. Se examinares teu coração, nele encontrarás muitos defeitos. Todos nós os temos. Até no sol há manchas. Só Deus não tem mancha alguma. Os reis são poderosos, mas Deus é poderosíssimo. Os professores sabem muita coisa, mas Deus tudo sabe. A mamãe e o papai são bons, porém Deus é melhor que eles. Vê, portanto, como Deus é bom e amável. Ele merece todo o nosso respeito e amor. Nós devemos imitá-lo, pois isto nos é possível, visto sermos as únicas criaturas livres e inteligentes. Assim, por exemplo, podemos imitar o seu poder, praticando o bem e fugindo do mal, a sua sabedoria, instruindo-nos sobre as verdades da fé, a sua bondade, fazendo a nosso próximo todo o bem que nos for possível. Para isto alcançarmos, recordemo-nos daquele aviso de Jesus: sede perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5,48. O que quer dizer Criador? Criador quer dizer que Deus fez do nada todas as coisas. O que quer dizer Senhor? Senhor quer dizer que Deus é dominador de todas as coisas. No princípio criou Deus o céu e a terra.
Gênesis 1:1. A Sagrada Escritura, que é inspirada pelo Espírito Santo, começa dizendo assim: Deus é Criador. Criar quer dizer fazer do nada, fazer existir o que antes não existia. Os homens não podem criar. O escultor já possui o mármore para fazer a sua estátua, o pintor a tela, o carpinteiro a madeira, mas Deus não precisou de coisa alguma para fazer o céu, a terra, as estrelas, os animais, o homem. Com um só ato de sua vontade, deu vida a todos os seres. Porque ele falou e foram feitas estas coisas. Mandou e foram criadas. Salmo 148:5. Os homens não podem criar, só podem fazer. Podem ser engenhosos e poderosos, mas só Deus é onipotente, isto é, pode fazer tudo o que quer. Deus é também o dono absoluto de todas as coisas. O sol e as estrelas lhe obedecem no firmamento, os pássaros no ar, os peixes nos mares e os animais, mesmo os mais ferozes da terra. O homem nasce e morre porque Deus quer. Ele criou o corpo de Adão e de Eva e continua a criar a alma de cada homem que nasce. Deus tem corpo como nós? Não. Deus não tem corpo. É Espírito puríssimo. Conta a Sagrada Escritura que Moisés, o grande condutor do povo de Deus, levou um dia seu rebanho para pastar aos pés do Monte Horebe. De repente, levantando os olhos para cima, viu uma grande chama que saía de uma sarça e que ardia sem nada queimar. Quando curiosamente quis dela aproximar-se para ver que prodígio era aquele, ouviu a voz de Deus que o chamava. Era o próprio Deus que estava presente naquela chama, porém de modo invisível aos olhos de Moisés. Quando pensamos em Deus, representamo-lo com um corpo, um rosto. No entanto, Deus não tem corpo como nós. Sabes que temos uma alma que nos faz ver, andar, caminhar, pensar? Quando um menino está morto, não vê, não sente, nem caminha. É porque a alma deixou o corpo. Vês acaso a alma? Não, porque ela é um espírito. Sabes que o anjo da guarda está sempre a teu lado? Todavia não o vês. E é porque o anjo é um puro espírito. Deus está presente em toda parte. Penetra-nos com sua divina essência. Guia-nos e governa-nos com sua inefável providência. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Somos verdadeiramente da sua linhagem. Atos 17:28. Onde está Deus? Deus está no céu, na terra e em todo lugar. Ele é imenso. Diante deste maravilhoso quadro, obra-prima de Tintoretto, sente-se a alma invadida de profunda comoção. Olha Santa Maria Egipcíaca em seu ermo no Rio Jordão. Era uma grande pecadora.
Aos 12 anos, abandonou a casa paterna, fugiu para a cidade de Alexandria, no Egito, onde passou seus verdes anos entregue aos piores vícios. Um dia teve vontade de se unir a um grupo de peregrinos que ia a Jerusalém venerar a Santa Cruz. Chegando à Cidade Santa, não conseguiu entrar na igreja. Uma força misteriosa repelia. Compreendeu logo a causa disto: sua indignidade. Rompendo em pranto, prometeu a Nossa Senhora fazer penitência de seus pecados. Nesse mesmo instante, conseguiu entrar, prostrou-se aos pés da Santa Cruz, confessando suas culpas. Desde aquele dia, mudou de vida. Retirou-se à solidão, onde passou 50 anos na mais austera penitência. O pensamento da presença de Deus animava e confortava. Não nos esqueçamos de que Deus está sempre perto de nós e assim a solidão perde cada dia que passa o seu horror. Escrevia Silvio Pellico, célebre italiano, prisioneiro durante muitos anos em Spielberg. Por ser puríssimo espírito, não precisa Deus estar como nós num limitado lugar. Está em toda parte e em cada coisa, com seu poder, com sua presença, com sua essência. Olha em redor de ti. Serás capaz de dizer um lugar onde Deus não esteja? Deixo-te aqui uma poesia bem curta, mas que te dará uma ideia perfeita da presença de Deus em toda parte. Para experimentar, Otávio, o mestre diz: já que tudo sabes, vem cá e dize-me, em que ponto de extensão terrestre ou celeste Deus está? Por um momento apenas fica mudo Otávio, mas logo esta resposta dá: eu, Senhor Mestre, e daria tudo se me dissesse onde é que ele não está. Olavo Bilac. Deus existiu sempre? Sim, Deus existiu e existirá sempre, porque é eterno. Quantos anos tens? E teu pai, teu avô? Há quantos anos existe o mundo? Oh, há quantos e quantos anos? Pois bem, antes de existir o mundo, quem existia? Só Deus. Quando foi que Deus nasceu? Deus nunca nasceu, Deus sempre existiu. Tu envelhecerás, teus cabelos ficarão brancos como os de teu avô, e depois morrerás assim como todos os homens. O mundo também terá fim com todas as coisas que nele estão. E Deus? Ele não morrerá, não acabará nunca, mas estará sempre vivo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o primeiro e o último. Apocalipse 22:13. Vê a linda estampa em que Deus é representado como um velho venerando para mostrar-nos que em Deus não há idade. Está sentado sobre as ondas do tempo e traz na mão o livro da vida, no qual estão escritas a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfa
e ômega. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. O sol nasce e morre no Oriente. O relógio marca as horas que passam velozes. Os anos e as estações mudam constantemente. Só Deus não muda. Para Ele, não há nem passado nem futuro. Está presente sempre na sua eternidade. Nós, filhos de Deus, não somos eternos, mas imortais. Nossa alma não morre como o corpo porque é espiritual. Um dia, porém, o corpo ressuscitado unir-se-á à alma em sua sorte eterna. Lá no céu repousaremos, veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que será de nós na eternidade sem fim. Santo Agostinho. Deus sabe tudo? Sim, Deus sabe tudo, até os nossos pensamentos. Ele é onisciente. Vivia entre o povo de Deus um profeta chamado Jonas. Um dia disse-lhe Deus que fosse à cidade de Nínive, porque havia lá muitos pecadores que precisavam ser convertidos. Esta ordem do Senhor não agradou muito a Jonas. Em lugar de se dirigir a Nínive, tomou um navio que ia para outra direção. Mas Deus seguiu e se irou a ponto de permitir que se levantasse uma tempestade no mar e o navio quase afundasse. Arrependido de sua culpa, pediu o profeta aos marinheiros que o deitassem ao mar para que os demais pudessem salvar-se. Mandou Deus então um peixe enorme que o engoliu. Jonas suplicou de todo o coração a Deus que o libertasse. Ouviu-o Deus, restituindo-o são e salvo às praias de Nínive, onde o profeta cumpriu a missão que lhe tinha sido confiada. Deus vê tudo. Deus tudo sabe. Vê durante o dia claro e a noite escura. Conhece as coisas mais secretas, penetra os mais íntimos pensamentos e lê no mais profundo do coração. Conhece as coisas passadas e as que hão de vir. Ele é onisciente. Quando longe de qualquer pessoa formos tentados a cometer o pecado, lembremo-nos de que o olhar de Deus nos acompanha sempre e é Ele que nos há de julgar. Se subo ao céu, tu lá estás. Se desço ao inferno, nele te encontras presente. Salmo 138, 8. Pode Deus fazer tudo? Sim, Deus pode fazer tudo o que quer. Ele é onipotente. Nós não podemos fazer tudo o que queremos. Deus, porém, Criador e Senhor de todas as coisas, pode fazer a qualquer instante tudo o que quer. Todas as forças da natureza, a vida, a morte, o céu, a terra e até o inferno, estão atentos às suas ordens. Uma só obra de Deus já seria um milagre da sua onipotência. E quantos milagres não realizou Jesus enquanto esteve na terra? Lembra-te da multiplicação dos pães?
Mais de 5.000 pessoas seguiam Jesus pelo deserto durante 3 dias. Começaram então a sentir fome, mas não havia coisa alguma para comer. Só o menino tinha ainda consigo 5 pães e 2 peixes. Que fez Jesus então? Abençoou os pães e os peixes, e estes multiplicaram-se aos milhares, a ponto de todos poderem comer até saciar-se, sobrando ainda 12 cestos. Maravilha da onipotência divina, velando por todas as necessidades da nossa vida. Com grande fé repitamos frequentes vezes a linda súplica: nada posso eu sozinho, mas tudo posso com Deus. Pode Deus também fazer o mal? Não. Deus não pode fazer o mal, porque sendo bondade infinita, não o pode querer. Mas tolera-o para deixar livres as criaturas, sabendo depois tirar o bem ainda mesmo do mal. Deus é bondade infinita e, por conseguinte, é bem infinito. Bem e mal não podem andar juntos. Poder e querer fazer o mal não é perfeição, mas defeito. Em Deus, que é a mesma perfeição, não pode existir o mal. O maior mal é o pecado. Deus não só não pode cometê-lo, mas nem sequer pode desejá-lo, porque o pecado é ofensa a Deus e Deus não pode ofender-se a si mesmo. Ele o permite, no entanto, à criatura que é dotada de liberdade, isto é, ao homem. Assim como os médicos sabem tirar preciosos remédios dos mais fortes venenos, assim Deus sabe tirar o bem até do mal. Lembras-te da história de José do Egito? Esse menino tão bom era filho predileto de Jacó. Por isso seus irmãos muito o invejavam e odiavam. Um dia em que levavam seus rebanhos a pastar bem longe de casa, agarraram, puseram-no numa fossa escura e, passando por lá os mercadores árabes, a estes venderam o irmão por ínfimo preço. Das muitas aflições pelas quais passou este jovem, nenhuma ficou sem que dela soubesse ele tirar proveito. Levaram os mercadores para o Egito, onde o faraó algum tempo depois o elegeu vice-rei daquele país. Durante uns anos de grande carestia, foi o salvador de todo o povo e até de seu pai e de seus irmãos. Criaturas frágeis que somos, muitas vezes nos tornamos escravos do demônio e de nossas más inclinações. Imploremos ao Senhor a graça de odiar e de fugir sempre do mal e de querer firmemente o bem. Cuida Deus das coisas criadas? Sim, Deus cuida e tem providência das coisas criadas e conserva-as e dirige-as todas ao próprio fim com sabedoria, bondade e justiça infinitas. Uma pobre mãe que se chamava Agar vagava perdida no deserto com seu filhinho. Não havia água e o menino morria de sede. Para não o ver morrer, a aflita mãe colocou-o no chão
e retirou-se para mais longe. Mas os gritos do menino chegaram até o céu e mandou Deus, o seu anjo, mostrar a Agar uma fonte brotada prodigiosamente da areia, com a qual pôde ela dessedentar a seu filhinho e a si mesma. Como Deus é bom! Ele jamais abandona sua criatura. Dá alimento aos passarinhos e pão aos pobrezinhos. Dá-nos força e saúde, dá-nos o sol e a chuva, as flores na primavera, as colheitas no verão, as frutas no outono, e nos países muito mais frios que o Brasil, faz germinar as sementes mesmo debaixo da neve. Traz-nos a providência de Deus entre seus braços, assim como as mães nos seus trazem os seus filhinhos. Deus é a infinita sabedoria e guia-nos ao fim para o qual nos criou. É infinita bondade e por isso nos prepara o céu, onde seremos felizes para sempre. É infinito poder e assim nos pode oferecer todos os meios para consegui-lo. É infinita justiça e, portanto, recompensa os bons e castiga os maus. É também o sofrimento um meio de que se serve Deus para guiar e reconduzir as almas à salvação. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: agradeço-vos, meu Deus, por me haver desfeito passar pelo crisol de tantos sofrimentos. Enaltecendo os benefícios que nos traz a água, o poeta Frei Roberto assim cantava: minha irmã, que canto é este de onde tens tanta doçura? Nem parece que nasceste de uma pedreira tão dura. Para que fim nos criou Deus? Primeira parte. Deus criou-nos para o conhecermos. Certa vez um missionário perguntou a um velho sábio chinês: mestre, sabeis dizer-me para que fomos criados? E respondeu-lhe o chinês: para comer arroz. Tu, que és mais sábio que aquele velho, saberás responder-me que fomos sobretudo criados para conhecer a Deus. O menino que apenas desperta para o uso da razão já atormenta os pais com 1000 perguntas. Quer tudo saber. A alma suspira pela verdade e principalmente pela primeira e última verdade, que é Deus. Quantos, porém, nem conhecem o seu Senhor e o seu Deus? Grande parte da humanidade ainda está sepultada nas trevas do paganismo e da idolatria. Outra, embora tenha recebido a luz do cristianismo, leva uma vida lastimável porque deixou perder-se no seu coração a fé e a retidão da consciência. E, no entanto, só estas nos levam ao conhecimento de Deus. Infelizes, pois sem o desejo de conhecer a Deus, nunca jamais chegarão à conquista da verdade. Observa a cena sugestiva que este quadro representa. Paulo, infatigável apóstolo de Cristo, mesmo quando prisioneiro, prega a verdade tanto aos humildes quanto aos potentados, assim nos palácios como nos casebres. Ousou até transpor o limiar do palácio de Nero,
onde os pretorianos, os servos e os escravos do imperador ouviam atentos sua palavra eloquente, enervados pela sublimidade da religião cristã, única que satisfaz os anseios do coração humano. Fomos criados para conhecer a Deus, para possuir a verdade eterna e para nos abismar na visão beatífica, que é a mesma visão de Deus. Ora, disse nosso Senhor, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Para que fim nos criou Deus? Segunda parte. Deus criou-nos para amá-lo. O coração do homem almeja conhecer e amar o bem. Sendo Deus o bem supremo que a razão humana pode conhecer, deve o homem arder de gratidão para com seu Criador. O símbolo do amor é a chama, e esta dirige-se sempre para o alto. Palpita o coração humano de anseios sobrenaturais, e não há criatura alguma capaz de satisfazê-lo, senão Deus só. Ó Deus, criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti, exclamava Santo Agostinho. São os santos, criaturas sábias, que fizeram do amor de Deus a razão de sua vida, de seus trabalhos e até de seu martírio. Veio no quadro a mártir romana Santa Inês. Possuidora de rara beleza foi, com apenas 13 anos pedida em casamento por Procópio, filho do então prefeito de Roma. Inês recusou. Seu coração não podia pertencer a homem algum. Procópio, disse-lhe Inês, eu amo a Cristo, a Ele me consagrei e dele serei para sempre. A recusa de Inês enfureceu o jovem, cujo amor se transformou em ódio. Denunciou-a como cristã ao prefeito, seu pai, e este mandou que a conduzissem a um infame lugar. Entretanto, um anjo do Senhor veio em sua defesa. Foi depois condenada a morrer numa fogueira, mas escapou milagrosamente das chamas, até que enfim veio o machado a cortar-lhe a virginal cabeça. A angélica menina caiu exclamando, eis que já possuo aquele pelo qual suspirava. Unir-me-ei no céu a quem na terra amei com todas as minhas forças. Amarás o Senhor teu Deus, diz o Senhor, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Este é o máximo e primeiro mandamento. Mateus 22:37. Para que fim nos criou Deus? Terceira parte. Criou-nos Deus para servi-lo nesta vida e para gozá-lo eternamente na outra. Assim como o empregado fiel esforça-se deveras para cumprir a vontade de seu patrão, assim também deve o cristão aplicar-se devotamente em realizar a santa vontade de Deus expressa nos mandamentos, nas inspirações divinas,
nas circunstâncias e nos deveres do Estado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Transparecem o amor e a fé nas boas obras como a luz no cristal. Sem obras, a fé é morta e o amor é fraco. Todos os homens precisam trabalhar nesta ou naquela situação em que estiverem. Ou servem a Deus, meu jugo é suave, disse Jesus, ou servem ao demônio, inimigo de Deus. E neste caso serão egoístas e, pior ainda, escravos nesta vida e na outra. Bem-aventurados os que servem fielmente a Deus, porque lhes está reservada uma indizível recompensa. Olha como a gravura ilustra o serviço de Deus realizado por almas santas. Ao centro, Santo Isidoro, humilde agricultor, que, confortado pelos anjos, santifica seu generoso cansaço. À esquerda, São Paulo eremita, modelo incomparável de vida penitente na solidão do deserto. Vê Santa Verônica Giuliani, serafim de amor da Eucaristia, que no claustro edifica suas co-irmãs. À direita, São Carlos Borromeu, o intrépido arcebispo de Milão, que serve a Deus na pessoa dos pobres empestados. E, enfim, Pedro eremita, que com pregações calorosas chama o povo para a cruzada, bradando: Deus o quer. Sirvamos também nós a Deus, cumprindo conscienciosamente os nossos deveres. Este agradável serviço valer-nos-á um dia o prêmio eterno. Que é o paraíso? O paraíso é o gozo eterno de Deus, nossa felicidade suma, e nele de todos os outros bens, sem mal algum. Haverá por acaso na terra um lugar onde nunca se tenha chorado, onde jamais se tenha sentido uma dor, um aborrecimento, onde ninguém seja colhido pela morte e onde todos se sintam plenamente felizes? Não. Há tantas misérias na terra. E por isso mesmo se diz que é um vale de lágrimas. Não obstante, criou-nos Deus para sermos felizes. E onde poderemos sê-lo? No paraíso, que é a casa do Senhor. Lá os anjos, a Virgem Maria e os santos exultam de júbilo, cantando os louvores de Deus. Eles veem a Deus como tu vês o semblante de tua mãe. Eles o amam muito mais do que tu amas a teu pai. Sentem-se tão felizes em estar a seu lado como tu sentes prazer em estar junto de teus pais. Que felicidade, portanto, jamais acabará. Será eterna. Dante Alighieri, o maior poeta italiano, natural de Florença, em seu poema A Divina Comédia, descreve o céu a cuja felicidade nenhuma alegria humana se poderá comparar. Deixo-te uma estrofe dessa obra-prima da literatura italiana. Luz intelectual de amor ardente, amor do sumo bem que enche a alegria, alegria em dulçores transcendente. Paraíso
33:40. Quem merece o paraíso? Merece o paraíso quem é bom, isto é, quem ama e serve fielmente a Deus e morre na sua graça. Paraíso é um prêmio. Na escola, dá o professor acaso prêmio a todos os alunos? Pois não. Só aqueles que o merecem por sua aplicação e por seu comportamento. Assim também Deus. Ele dá o paraíso aos que o amam e o servem fielmente e morrem na sua graça, isto é, na sua amizade, sem ter na alma nenhum pecado grave. Contempla neste quadro o feliz trânsito de São José. Dizem os santos evangelhos que ele era um homem justo, possuidor de todas as virtudes. Que doçura, portanto, não terá inundado sua alma ao sentir-se cada vez mais próximo do prêmio eterno. Ao terminar sua carreira mortal, repleto de amor, foi confortado com a presença de Jesus e de Maria. Houve na terra muitos meninos que amaram a Jesus. Foram generosos, puros, dóceis, obedientes e diligentes em cumprir seus deveres. Já mereceram o prêmio do paraíso celestial. E como são felizes agora. Coragem, faze também tu o que eles fizeram. Para o conseguires, só é preciso boa vontade. Lembra-te das palavras que a heróica mãe dos Macabeus, da Sagrada Escritura, disse ao seu filho ao ser este torturado por amor à sua fé. Suplico-te, ó meu filho, que olhes para o céu. Segundo livro dos Macabeus 7:28. Que merecem os maus que não servem a Deus e morrem em pecado mortal? Os maus que não servem a Deus e morrem em pecado mortal merecem o inferno. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, narra Jesus, e que esplendidamente se banqueteava todos os dias. E havia também um mendigo coberto de chagas, chamado Lázaro, que ficava à porta do rico, desejoso de matar a fome com as migalhas caídas da mesa deste. E como ninguém lhe as dava, vinham os cães lamber-lhe as feridas. Morreu Lázaro e foi transportado pelos anjos no seio de Abraão, o céu. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. No meio de seus tormentos, o rico, levantando os olhos, viu a felicidade de Lázaro e gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Mandai Lázaro molhar a ponta de seu dedo para vir refrigerar minha língua nestas chamas. Mas Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te de que recebeste muitos bens durante a vida e fechaste o coração às necessidades de teus irmãos. Lázaro, ao contrário, só teve sofrimentos e os suportou com paciência. Além disso, há entre nós um abismo incomensurável, de modo que não nos é possível chegarmos até onde estás, nem tu até nós. Lucas 16, 19-26. Há entre o bem e o mal um abismo incomensurável, assim como entre Deus e o pecado. O bem merece prêmio
o mal merece castigo. Entrai pela porta estreita, adverte-nos Jesus, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. Que é o inferno? O inferno é o sofrimento eterno da privação de Deus, nossa felicidade, e do fogo com todos os outros males, sem nenhum bem. O quadro reproduz, com expressão dramática, a precipitação surda e desesperada dos condenados nos subterrâneos do inferno, a que os levou a sentença do divino juiz. Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mateus 25:41. Depois da morte, a alma sente para Deus a mesma atração que impele o ferro para o polo magnético. Mas estando a alma em pecado mortal, Deus a repele para longe de si. Ficará a alma eternamente separada de Deus, porque não quis servi-lo durante a vida. O inferno é o lugar dos tormentos. Lá se encontram todos os males que possam afligir a criatura: fome, sede, trevas, sofrimentos os mais atrozes, prantos sem esperança, ódio sem tréguas, desespero o mais horrível. Tudo isto se concentra no inferno. A pena do fogo torturará tanto a alma como o corpo, sem jamais consumi-los. É fogo real, tenebroso, inteligente, criado pela justa ira de Deus. A pena mais dolorosa, porém, será a privação de Deus, sumo bem, pelo qual a alma anela com nostalgia desesperadora. Esta pena é para o condenado uma eterna morte, que o priva a cada instante e pelos séculos sem fim da verdadeira vida da alma que é Deus. E novamente Dante Alighieri, maior poeta da Itália, vem contar-nos em seus versos o trágico sentido da eternidade do inferno por meio destas palavras que ele encontrou gravadas na entrada do abismo infernal, descrito em seu imortal poema. No existir, ser nenhum a mim se avança, não sendo eterno, e eu o eternal perduro. Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Inferno 3:9. Que é o purgatório? O purgatório é o sofrimento temporário da privação de Deus e de outras penas que apagam da alma todos os restos de pecado. São os pecados todos iguais? Não. Há pecados graves e outros leves. Os pecados graves merecem o inferno. Os pecados leves, além da pena temporal a eles devida, merecem o purgatório. O purgatório é um lugar de sofrimento muito mais doloroso do que, por exemplo, o leito para o doente e o cárcere para o prisioneiro. Vão para lá as almas que saíram desta vida com alguma pena a pagar pelos pecados cometidos ou com algum pecado venial ainda não perdoado. Nesse lugar, as almas purificam-se para se tornarem dignas de possuir o céu. No purgatório há fogo e muitos outros sofrimentos
mas não são eternos. As benditas almas estão conformadas porque têm certeza de um dia verem a Deus e de com Ele serem eternamente felizes. Podemos abreviar as penas das almas do purgatório, oferecendo-lhes os nossos sufrágios. Desde os primeiros tempos da Igreja, atesta-nos o Santo Pontífice Gregório Magno, é costume oferecer o santo sacrifício da missa em sufrágio dos defuntos. Deus acolhe benigno nossas orações e manda frequentemente seus anjos libertar as santas almas, abrindo-lhes as portas do céu. É, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Segundo o livro de Macabeus 12:46.